Se tem uma coisa que aprendi, e aprendi do jeito mais difícil, é que o amor não é uma prova de boas intenções. É um jogo silencioso de percepção e ausência. Não é sobre o quanto você se entrega, é sobre o que ele acha que pode perder. A verdade, você pode ser a mulher mais leal, mais dedicada, mais carinhosa e presente. Pode mandar mensagem de bom dia, lembrar do café preferido dele, ouvir até os silêncios dele como quem decifra um código, e mesmo assim o ser ignorada. Porque enquanto você está disponível, ele está confortável. E quando um homem está confortável demais, ele não sente, não pensa, não teme. Ele acredita que você vai estar ali amanhã, e depois de amanhã, e no mês que vem. Só que existe um momento, um instante milimétrico em que tudo muda. É quando você começa a se afastar de verdade, não com drama, não com indiretas, mas com aquele silêncio que grita: eu não preciso mais de você. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente como virar esse jogo, não com manipulação, mas com verdade. Porque quando você entende o que segura um homem emocionalmente, você não precisa mais correr atrás dele. Você já viu essa cena antes, talvez até esteja vivendo ela agora. Ele começa encantado, te elogia, te procura, te quer, e você, sem jogar, se entrega. Você acredita que reciprocidade é suficiente, que se você mostrar o quanto se importa, ele vai cuidar disso como se fosse frágil. Mas aí, aos poucos, ele começa a mudar. Demora mais para responder, os elogios viram silêncio, a presença vira ausência disfarçada. E você entra naquele ciclo maldito de dúvida e esforço. Você começa a tentar mais. Talvez se eu for mais compreensiva, talvez se eu der espaço, talvez se eu mostrar mais carinho. Mas cada tentativa só te coloca em posição de desvantagem, porque agora ele sabe, você está com medo de perdê-lo. E no minuto em que um homem percebe que você tem medo de perdê-lo, ele para de lutar para te manter. Isso não é sobre orgulho, é sobre biologia emocional. Homens só valorizam o que eles sentem que não tem total controle. Ele precisa sentir que você tem um mundo próprio, que você não está emocionalmente de joelhos por alguém que não sabe o que tem nas mãos. E sabe qual é o erro mais comum que vejo mulheres cometendo? Confundir apego com amor. O apego faz você justificar migalhas, faz você aceitar menos só porque tem medo de ficar sozinha. Faz você implorar por um bom dia como se isso fosse carinho. Mas amor, de verdade, não precisa ser perseguido. Ele te encontra quando você está inteira. Imagine isso, você está em uma casa que está desmoronando. Você vê as rachaduras, sente o frio entrando pelas janelas quebradas, ouve o rangido das estruturas falhando. Mas ainda assim, você tenta reformar tudo com fita adesiva emocional. Você finge que está tudo bem. Você diz para si mesma, é só uma fase. Só que não é uma fase, é um padrão. E padrões não mudam com esperança, mudam com ruptura. E é aqui que a mágica começa, quando você finalmente para de tentar fazer ele perceber o seu valor e começa a viver como se ele não fosse mais o centro do seu mundo. Você não precisa falar nada, não precisa terminar, não precisa fazer postagens indiretas nem frases de efeito em stories, só precisa mudar o foco. Quando ele te mandar uma mensagem vaga, você não precisa responder na hora. Quando ele sumir por dias, você não precisa cobrar. Você precisa viver, você precisa ser interessante para você, precisa se lembrar de quem você era antes dele, ou talvez até descobrir isso pela primeira vez. E é nesse espaço que ele vai começar a sentir, vai perceber que algo escapou, que aquela certeza que ele tinha sobre você já não é mais sólida. Ela mudou. Ele vai pensar isso no silêncio da noite, vai sentir isso quando te ver sorrindo sem ele, quando perceber que seu humor não gira mais em torno da atenção que ele te dá ou deixa de dar. Ele vai se perguntar se você conheceu alguém, e talvez nem tenha conhecido, mas ele vai imaginar, vai começar a lembrar de momentos, de detalhes, de cheiros, de toques, vai entender, tarde demais, que você não é substituível. E esse é o ponto de inflexão, quando a ausência começa a falar mais alto que qualquer presença sufocante. Você quer saber quando um homem realmente muda? Quando ele perde o privilégio da sua presença constante. Quando ele percebe que te perder não é uma ameaça, é uma realidade. Só que isso não acontece enquanto você ainda está tentando, enquanto você ainda está esperando, enquanto você ainda está emocionalmente disponível para alguém que não está emocionalmente presente.
O jogo muda quando você muda, quando você começa a olhar no espelho e dizer: eu não preciso ser aceita, eu preciso ser escolhida. E ser escolhida exige distância, exige padrão, exige que você aceite nada menos do que alguém que te veja como prioridade e não como opção. Existe uma diferença brutal entre ser desejada e ser valorizada. Desejo é fácil, é imediato, é carnal. Um homem pode te desejar e mesmo assim te ignorar. Pode te querer na cama e não te querer na vida. Valor é outra coisa. Valor é quando ele presta atenção, quando ele se antecipa, quando ele se importa sem que você precise pedir. Mas isso não nasce da sua entrega cega, isso nasce da sua ausência estratégica. Porque o homem só começa a valorizar aquilo que ele teme não encontrar de novo. E se você está sempre lá, sempre disponível, sempre explicando seus sentimentos, ele nunca vai entender o que está perdendo, até perder. Você quer que ele acorde? Pare de ser previsível. Pare de preencher o espaço que ele deveria estar preenchendo. Pare de fazer o papel dos dois. Você está bancando a mulher madura, compreensiva, equilibrada, que resolve tudo no diálogo. E enquanto isso, ele está jogando o jogo da conveniência. Ela não vai a lugar nenhum, é o que ele pensa. E sabe por quê? Porque até agora você não foi. Você diz que está cansada, mas continua. Diz que vai embora, mas fica. Diz que quer ser valorizada, mas aceita migalhas. Então, ele não acredita mais nas suas palavras. Só vai acreditar quando suas ações forem mais frias que seu discurso. Quando você parar de tentar ensinar ele a te amar e simplesmente sumir da aula. E não se engane, ele vai sentir. Vai sentir no momento em que for te procurar e a sua resposta for seca. Vai sentir quando a sua ausência for mais confortável para você do que a presença já foi. E ele vai tentar te testar. Vai mandar aquela mensagem às 2 da manhã. Vai curtir uma foto antiga. Vai fazer um comentário aleatório só para ver se você ainda está no gancho. Porque ele não quer você. Ele quer a segurança de saber que você ainda o quer. E nesse momento, você vai ter que ser mais forte do que sua carência. Você vai ter que silenciar o impulso. Porque quanto mais você responde rápido, mais ele se convence de que você ainda está ali, presa. E aqui vai a verdade que ninguém te diz. O seu silêncio é mais sedutor que qualquer declaração. Quando você cala, ele começa a ouvir os próprios pensamentos. Quando você desaparece, ele começa a lembrar. Quando você se ocupa de si mesma, ele se sente vazio. Você está invertendo a equação da escassez. Porque antes ele era o centro da sua rotina. Agora ele é uma lembrança periférica. E isso mexe com o ego dele. Homens vivem pelo reflexo da mulher que os admira. Quando esse reflexo desaparece, eles se perdem. E é aí que eles procuram, tentam voltar, tentam consertar. Mas agora vem a parte mais difícil. Quando ele voltar, e ele vai voltar, você não pode correr de volta. Porque se você corre, o ciclo recomeça. Se você aceita de novo, ele aprende que seu afastamento era só uma chantagem emocional, que bastava um pouco de atenção para você voltar a rastejar. E você volta para o ponto zero. Não, quando ele voltar, você precisa olhar nos olhos dele e deixar claro: agora é tarde para me escolher, porque eu já me escolhi. Esta é a virada definitiva, quando você mostra que sua ausência não foi um jogo, foi uma cura. Você acha que ele não se importa porque ele finge indiferença, mas não se engane. O homem sente, ele só não mostra enquanto ainda acredita que você está disponível. O silêncio dele não é paz, é covardia, é orgulho tentando vencer o tempo. Só que o tempo não perdoa. O tempo mostra quem ficou esperando e quem foi viver. E se você for viver de verdade, você vai ver que tudo o que você sentia por ele era uma ilusão projetada em cima do medo de ficar sozinha. E quando esse medo morre, o poder volta para você. Porque no fundo, ele não tinha tanto assim para te oferecer. Ele só ocupava um espaço que você mesma deixou vazio. E agora que você preenche com sua própria presença, com seus próprios prazeres, ele se torna pequeno. Tão pequeno quanto o esforço que ele fazia. Tão raso quanto as promessas que nunca cumpriu. Ele só parecia grande porque você estava de joelhos. Agora que você está de pé, ele precisa olhar para cima para te enxergar. Ele vai dizer que sentiu sua falta, vai jurar que pensou em você o tempo todo, que só precisava de um tempo, que as coisas estavam confusas, que não sabia lidar com os próprios sentimentos. Vai até dizer que agora entende o que perdeu. Mas o problema não é o que ele diz. O problema é que você escutou essas palavras antes e acreditou. E mesmo assim, ele não mudou. Porque da última vez que ele te perdeu, você deixou fácil demais para ele voltar. E o homem aprende com o que você tolera, não com o que você reclama. Ele não respeita o seu discurso, ele responde aos seus limites. E se você nunca os colocou, ou pior, se colocou e depois recuou,
Ele só aprendeu uma coisa, que você sempre vai ceder. Então não é sobre o que ele sente, é sobre o que você finalmente decide não aceitar mais. Porque enquanto você ficar disponível para um homem que não te prioriza, você está ocupando o lugar que poderia estar sendo preenchido por alguém que te enxerga inteira, sem você ter que se explicar. E sabe qual é a dor mais difícil? Não é a de perder ele, é a de perceber que você se perdeu tentando ser o que ele queria, que você deixou sua energia, sua essência, sua luz se apagarem devagar só para caber no espaço emocional minúsculo que ele oferecia. E agora, cada vez que você diz não, cada vez que ignora uma mensagem vazia, cada vez que se escolhe, você acende de novo. Talvez ele até tenha te amado, mas amar sozinho não basta. Amar exige ação, compromisso, presença. Amar exige coragem. E ele não teve. Teve conforto, teve certeza, teve o luxo de saber que você estava ali, mesmo depois de tantas faltas. Mas agora que ele vê você indo embora, não com escândalo, mas com maturidade, o chão começa a balançar. Porque ele percebe que não era só o seu corpo que estava presente, era sua mente, sua lealdade, sua doçura, sua